Olá pessoal, professor Diego Bruno falando. Fazer esse vídeo um pouco mais longo para explicar para vocês alguns aspectos que não dá para fazer nos vídeos de 1 minuto sobre administração de medicação parenteral, tá certo? Então a primeira dúvida que o pessoal tem, que tem falado muito, é em relação à antisepsia, certo? Então, antisepsia, antigamente, e de cultura, o pessoal só tem costume de fazer isso com álcool a 70. Mas só que normas da Anvisa já recomendam poder fazer antisepsia da pele com a clorexidina. Isso mesmo. E a clorexidina você não vai fazer naquele movimento único que faz com álcool a 70. Aí fica, professor, o movimento único, ele é de cima para baixo ou de baixo para cima, professor? Aprendi que era de baixo para cima, aprendi que era de cima para baixo. Pessoal, o importante é a pele estar limpa. E o álcool, ele vai estar fazendo isso em um movimento único, tá certo? Alguns livros e alguns professores, eles falam para fazer movimento contra o pelo. Vamos fazer contra o pelo porque limpa mais. Vamos fazer a favor do sentido do pelo porque não vai atrapalhar a administração da medicação. Mas a gente viu também que é uma recomendação, principalmente sobre o processo venoso periférico, de fazer a tricotomia com tesoura. Isso mesmo, não usar prestobarba para fazer tricotomia, tirar a retirada de pelos do local onde a gente vai administrar a medicação, tá certo? Mas existem medicações que não precisa fazer antisepsia, certo? A exemplo da medicação intradérmica, que é aquela medicação que a gente faz na camada mais superficial da pele. Então o local mais recomendado para fazer esse tipo de medicação é aqui, ó, na parte de dentro, na parte interna do antebraço. Porque é uma região que tem pouco pelo e uma região também que tem pouca pigmentação. Como a medicação intradérmica ela vai ser utilizada mais para fazer teste alérgico, então a gente precisa visualizar bem o local. A gente vai utilizar a menor seringa com a menor agulha, tá certo? Que é aquela velha e boa seringa que a gente utiliza para fazer insulina, certo? Então o bisel dessa medicação, como eu já mostrei nos vídeos, vai ser para cima, tá certo? Então a gente vai inserir uma pequena quantidade, algumas literaturas falam que isso pode ser feito até 1 ml, mas só que eu já fiz isso em paciente e dói um pouco, tá certo? Então, para um ponto de vista prático, como é um teste alérgico, a gente vai estar fazendo meio ml. Quando a gente fizer essa medicação aqui, aí vai ficar como se fosse uma picadinha de mosquito, vai ficar uma bolinha que a gente chama de pápula. E essa pápula você não pode tocar, nem pode espalhar, porque senão o líquido pode extravasar e também você vai circular, fazer um círculo aqui na pele, colocando o horário que você fez, a hora, para saber o tempo que essa substância ficou agindo aqui e se vai ter alguma reação alérgica. Então, por esse motivo que a gente não faz a antisepsia. Porque como é muito superficial, quando eu colocar o líquido, se tiver álcool, clorexidina aqui, esse líquido pode interagir junto com a medicação que eu estou utilizando para teste alérgico, tá certo? E com essa mesma seringa é que a gente vai fazer a medicação subcutânea, isso mesmo. Então o pessoal tem muita dúvida em relação à medicação subcutânea no que diz respeito a dois aspectos. O primeiro aspecto é a quantidade. A quantidade a gente vai fazer quantos ml? Algumas literaturas elas mostram, é muito divergente, gente, essa questão de quantidade para medicação parenteral. Então, literaturas mostram que pode ser feito de meio ml até 1,5, certo? Outras literaturas falam que não deve exceder 1 ml. Mas estudos já mostram que medicação feita em bolos por via subcutânea, ela pode ser feita de 2 a 3 ml. Professor, agora complicou. O senhor falou um bocado de quantidade aí, a gente vai usar o quê? Então veja só, para você não errar, a dica que eu tenho dado para você, a recomendação é essa. Se você for fazer uma medicação subcutânea como insulina, tem outras medicações também que são feitas por via subcutânea. Exemplo do Bricanil, que me veio em mente aqui agora, tá certo? Para você saber que medicações são essas, só basta você olhar o frasco da medicação e olhar ou a ampola, tá certo? Então, professor, eu vou fazer quantos ml? Então a dica é o seguinte, se você fazer essas medicações mais rotineiras, não faça mais de 1 ml não, tá certo? Faça só 1 ml. Porque já existem estudos que mostram que pode dar quantidade maior? Sim, que é que a gente fala de acesso subcutâneo, que é a hiperdemóclise, que pode fazer até 1000 ml de volume paciente por dia.
pode fazer 1.500 ml de volume, mas só que isso já está dentro de cuidados paliativos, é algo inespecífico, aquele paciente que não tem condição de acesso venoso, não tem condição de acesso periférico, para eu tirar esse paciente para pegar um acesso central, para fazer o PICC line é mais complicado. Então isso é um meio alternativo, mas numa regra geral, medicação subcutânea, recomendo vocês estarem fazendo com a menor seringa e com a menor agulha. Então essa é uma dúvida, a questão da quantidade, que a gente vai estar fazendo até 1 ml. Agora, se for uma medicação muito específica, pode fazer 1,5? Pode fazer 2 ml? Pode. Mas só que não façam com muita velocidade, tá certo? O recomendado é de fazer 1 ml por minuto. Olha só, mais novidade que a literatura traz aí pra gente. E a outra questão também é em relação a aspirar. Professor, medicação subcutânea. Eu vou fazer ali no tecido subcutâneo e eu vou aspirar, professor, não vou aspirar. Professor, eu aprendi que se eu aspirar o tecido subcutâneo, como ele é um tecido adiposo, pode entupir a agulha, professor. E também se eu aspirar e vier sangue, professor, eu tenho que tirar. E aí eu aspiro ou não aspiro? Eu já vi fazer das duas formas, tá certo? Duas formas. Como a quantidade é muito pequena e a probabilidade de pegar um vaso é bem remota, a gente, por vezes, a gente pode fazer direto sem aspirar. Não tem problema. Mas você, por sua segurança, se você quiser aspirar, pode fazer perfeitamente, tá certo? Até porque as técnicas e os livros, as literaturas, elas sempre trazem essa questão de estar aspirando a medicação para ter uma segurança, para ver se vem ou não sangue e para encher o canhão da agulha. Se vier sangue, a gente retira, tá certo? Porque pegou um microvaso e faz a medicação novamente. Então a questão da aspiração após a inserção da agulha é uma questão de segurança, tá certo? Então dizem aquele ditado aqui no Nordeste é que seguro morreu de velho. Então quanto mais seguro você tiver, melhor. E não custa nada fazer uma aspiraçãozinha. No pior das hipóteses, você vai tirar e reinserir de novo, tá certo? Então, os locais de administração dessa via subcutânea são muitos, tá certo? O mais comum é aqui na porção do tríceps ou do deltoide anterior. O pessoal diz, pessoal, não existe deltoide anterior. Não existe, gente. É aqui mais em cima, um pouquinho mais em cima e aqui no bíceps. Você vai fazer no tríceps, na verdade. Você vai fazer onde tiver uma maior quantidade de gordura, tá certo? Geralmente é na região interna da coxa, na região do abdômen, e tem literaturas que recomendam até fazer nas costas, principalmente em mulher que tem um tecido adiposo, uma quantidade de tecido adiposo maior na região escapular, tá certo? Então é medicação subcutânea, certo? E agora para vocês falar um pouco sobre medicação intramuscular. Então, para medicação intramuscular, a gente vai ter duas opções de estar fazendo, tá certo? Dependendo da quantidade, a gente vai utilizar uma seringa de 3 ml e vai utilizar uma seringa de 5 ml. Essas seringas de 3 ml e de 5, elas podem ser lower look, que é a que tem uma rosca aqui que deixa a seringa presa, ou slip lower, ou lower slip, que não tem a rosquinha, que é a mais comum, tá certo? Muita gente tem dúvida na quantidade em que seringa vai utilizar e também que tipo de agulha. Existem muitos serviços que a agulha já vem na seringa, tá certo? Aí se a agulha já vem na seringa, claro, eu vou utilizar essa agulha que vem na seringa, tá certo? Não tem para que eu pegar outra agulha. Professor, mas eu tenho muita dúvida em relação do comprimento da agulha que eu vou utilizar. Isso aí cabe de pensamento crítico, tá certo? Dependendo da quantidade, do volume, do tipo de medicação que eu vou fazer, eu vou estar escolhendo a agulha. Para vocês terem ideia, tem um hospital público aqui que, por incrível que pareça, é um hospital público, tá certo? Que eles utilizam esse tipo de seringa para medicação intramuscular, esse tipo de agulha para medicação intramuscular. Então é uma agulha que tem um dispositivo de segurança, tá certo? Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. E esse dispositivo de segurança, eita, caiu aqui. E esse dispositivo de segurança, ele vai permitir que o profissional não se fure. Então veja só, ó, eu abro aqui, ó, olha só que bacana. Eu retiro isso, tá bom? Então observem que o comprimento dessa agulha
é até um pouco menor. Isso aqui é mais indicado para fazer no músculo deltoide, que não é tão profundo, tá certo? Quando termino de fazer a medicação, ó, eu fecho aqui, ó, e não permite que o profissional se fure. Então, mais um dispositivo de segurança aí. Depois eu mostro mais alguns. Tem até uma seringa que faz mais ou menos isso, que eu vou estar mostrando para vocês. Então, pessoal, voltando à questão de medicação intramuscular, também gera muita dúvida no profissional. Por que medicação intramuscular gera dúvida? Quantidade e locais, certo? Então, os locais que a gente vai ter vai ser o mais popular, que é o deltoide, o vasto lateral da coxa, que vai ser mais comum em criança, e a polêmica vem aí, na região ventroglútea, ou técnico de Rochester, certo? Que diz que é a via mais segura, porém é a menos utilizada, e tem a do glúteo, a dorsoglútea, que é a mais popular, tá certo? Então, por via de regra, o que eu falo sempre para os meus alunos é que toda medicação intramuscular, para você não errar, você vai fazer na região dorsoglútea, vai fazer no glúteo. Por que no glúteo, professor? Porque o glúteo ele vai ser um dos maiores músculos e é onde o pessoal eles vão ter uma maior afinidade e também é muito popular, tá certo? Aí você pode me perguntar, não, professor, o senhor mandou ir no dorso glúteo, mas a gente sabe que tem um nervo ciático passando ali. Já a ventroglútea, ela não vai ter nenhum nervo, nenhum grande vaso, nenhuma grande artéria passando por ali, então é a região mais segura. Realmente, a ventroglútea pode ser mais segura, mas é uma região muito incomum, certo? Os profissionais de enfermagem, eles não têm hábito de estar utilizando essa via. Então, por vezes, você pode estar fazendo a medicação errada. Eu já utilizei essa via e por não ter conhecimento, por não ter conhecimento não, por não ter prática de usar essa via, eu achei até perigoso. Eu senti, não que ela seja perigosa, mas eu tive a sensação que eu ia estar perfurando o osso, tá certo? Isso é um achar meu. Embora eu sei que não tem osso, não tem vaso, não tem nada. Mas por não utilizar, por não conhecer, eu fiz isso numa pessoa da minha família e eu tive essa sensação, tá certo? Então, se você está assistindo o vídeo aqui agora, eu queria perguntar, quantas medicações você já administrou por via ventroglútea? Dificilmente você vai encontrar várias pessoas. Aqui, onde eu trabalho, ninguém nunca fez essa medicação. Onde eu já trabalhei, eu acho que dos técnicos que eu perguntei, nenhum tinha feito. Agora, já em outro lugar, disse, não, Diego, eu já fiz uma vez já, mas não senti segurança e tal. Enfim, tá certo? Então, além dessa disparidade, as literaturas elas convergem muito em relação à quantidade de medicação intramuscular, certo? Então, tinha uma literatura bem antiga, quando eu comecei a estudar enfermagem, que dizia o seguinte, toda medicação intramuscular suporta até 5 ml. Então, ela estava me dizendo que eu poderia fazer 5 ml no deltoide do paciente, certo? Então, a gente via que a literatura dizia, mas também não era via de regra. Outras literaturas dizem, não, no deltoide não pode exceder uma quantidade de 2 ml, certo? Já outra diz que é até 3 ml. Então isso vale tanto para deltoide como para a região vasto-lateral da coxa. Dizem que não pode ser mais de 2 ou pode ser entre 2 e 3 ml. Então, como é muito divergente isso, eu recomendo o quê? Eu recomendo que se faça no glúteo máximo. Porque é o maior músculo, certo? Então é o músculo que a gente tem mais afinidade e que é o local que a gente vai ter mais, como é que eu posso dizer? É mais popular e um músculo muito grande. E as regras da farmacocinética vão dizer o quê? Que quanto maior a superfície de absorção, mais rápido será a distribuição. Tá certo? Então, na dúvida, para não errar, medicação intramuscular, eu vou fazer de forma dorsoglútea. Tá certo? Fazer a injeção no glúteo máximo, se atentar o localzinho, fazer o quadrante. E esses vídeos sobre medicação intramuscular eu vou estar fazendo durante a semana e vou estar passando para vocês, tá certo? Então vai ser via deltoide, vasto lateral da coxa, ventroglútea e dorsoglútea, tá certo? E ainda tem uma técnica específica, que é a administração de medicação intramuscular, que é a técnica em Z, que se faz com medicações que podem manchar a pele. A exemplo da Noripurum. Ontem perguntaram sobre isso e eu já fiz Noripurum em técnica em Z e muita gente também não tem conhecimento e a gente vai estar mostrando aqui para vocês, tá bom? Então eu vou deixar